No vídeo de hoje vamos trazer a análise da ação da Gerdau GGBR4. Trata-se de uma ação que nos últimos anos pagou dividendos bastante importantes, mas vamos olhar o seu histórico, olhar o seu resultado e verificar aí se esses dividendos são sustentáveis. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Como é de costume, vamos olhar a composição acionária da empresa. Nas ações ordinárias, temos a metalúrgica Gerdau como proprietária de quase a totalidade das ações da Gerdau. Já as ações preferenciais, temos a Capital International Investor com uma fatia relevante de 10%, mas grande parte das ações negociadas em mercado, sendo essa a ação de maior liquidez, a GGBR4. Olhando os resultados anuais da empresa, a gente percebe que entre 2017 e 2022 tivemos crescimento significativo das receitas. 2019 já foi um ano relativamente fraco, né, de queda, repetindo o patamar de 17, mas 2020 fechou com um certo ganho e 21 a receita disparou. Esse resultado de 21 pode ser visto também na curva do EBITDA e do lucro líquido, que apresentou o melhor resultado até então. Então a empresa aí teve um resultado em 21 e 22 bastante significativo. Já nos resultados trimestrais, temos a comparação do primeiro trimestre dos últimos 4 anos. A gente observa aí que houve um crescimento da receita até 22 e uma ligeira queda em 23. Em termos de lucro, a empresa apresentou um pequeno crescimento entre 22 e 23 em termos de lucro. Então mostra que a empresa está, de certa forma, um pouco mais eficiente. Abrindo as áreas de participação nos resultados no último trimestre, a gente observa que a área da América do Norte foi responsável por 53% do resultado, 24% no Brasil. A gente tem uma área específica de aços especiais, que representou 11%, e o restante da América do Sul, 11%. Portanto, a gente tem aí uma parte relevante do resultado da Gerdau vindo da América do Norte. Esse gráfico é bastante interessante, principalmente para o investidor de longo prazo, pois a gente observa aí que 21 e 22 a Gerdau apresentou o pagamento de dividendos bastante relevantes, fruto daquele resultado que a gente percebeu nos gráficos anteriores. No entanto, a gente observa que de 2014 a 2020 os valores foram bastante baixos. Portanto, não é normal, né, a situação comum da empresa, por conta até do seu mercado, de ela trabalhar aí com aços que tem um desempenho aí muito forte, um relacionamento muito forte em relação ao desenvolvimento e aquecimento da economia global. Não é normal que a empresa repita resultados tão bons assim por muito tempo. Então, esse é um ponto de atenção bastante importante para o investidor que busca investir em ações da Gerdau. No gráfico da dívida da empresa, a gente percebe a queda na dívida bruta. Ela saiu do patamar de 20 bilhões para algo em torno de 12. E já a dívida líquida caiu e tem mantido o patamar aí próximo de 5,5 bilhões de reais. Então a empresa conseguiu trabalhar muito bem, aproveitar esse resultado positivo nos últimos anos para equacionar e diminuir a sua dívida. O valor patrimonial da empresa apresentou um crescimento importante também nos últimos 4 anos, como podemos perceber. E esse mesmo comportamento podemos perceber no gráfico de fluxo de caixa da empresa. Em azul temos as atividades operacionais com valores bem elevados em 2021 e 2022, e em vermelho as atividades de financiamento,
ou seja, grande parte do caixa que a empresa conseguiu gerar com as atividades operacionais, ela foi pagando e diminuindo a sua dívida, pagando os financiamentos. Neste gráfico temos a evolução da relação PL e PVP da Gerdau. A gente percebe que, especialmente em 21 e 22, a gente tem uma queda desse indicador puxado por um lucro bastante elevado da empresa. Agora vamos comparar os dados com outras ações do mesmo setor. Olhando o dividend yield, a Gerdau apresenta o maior dividend yield do grupo, que abrange CSN, Usiminas, Ferbasa e duas estrangeiras, a Parker Hannifin e a Nucor. A relação PL da Gerdau também se mostra bem interessante, sendo a menor do conjunto. Em termos de P/EBIT, temos a mesma situação, e PSR, a Gerdau acaba ficando atrás da Usiminas apenas. A relação preço por valor patrimonial, a Gerdau perde para Usiminas e CSN. Mas, de maneira geral, podemos considerar que essas relações de preço da Gerdau estão interessantes, sendo destaque nessa tabela. Olhando as margens, a margem EBIT da Gerdau está em 21%, perdendo somente para a Ferbasa, que apresenta margens bastante altas de maneira geral, é uma empresa de menor porte também, né? E a Nucor, que apresenta também valores mais elevados. Mas fora dessas duas, né, pegando empresas grandes, a CSN e Usiminas, a Gerdau se sai melhor nas margens e também no ROI. Então, esse também é um ponto positivo que a gente pode observar nesse momento para a Gerdau. Avaliando agora a cotação da ação, a gente percebe aí que desde 2013, ou seja, no horizonte de 10 anos, a cotação saiu aí na casa de 12 e foi para acima de R$ 25. Desde meados de 2020, 2021, podemos considerar que o preço das ações tem andado de lado dentro aí de uma margem, subindo e descendo. O valor intrínseco da ação calculado pela fórmula de Graham nos fornece aí um preço em torno de R$ 65. É bastante acima do preço que a ação está sendo negociada nesse momento. Lembrando que não é uma recomendação de compra, é apenas uma estimativa. As projeções dos analistas apontam aí para um valor de ação em média aí na casa de R$ 35, bem maior do que os 25 aproximadamente que está sendo cotada agora a ação da Gerdau. E a recomendação de compra é para 71% desses analistas e 29% com recomendação neutra. E vamos trazer agora algumas informações adicionais publicadas pela Gerdau na sua última divulgação de resultado. É interessante que tem uma visão econômica também, que acaba sendo importante até para a análise de outras ações. Então, em termos de ambiente econômico, Brasil, a Gerdau está apontando aí que as altas taxas de juros e endividamento das famílias apontam aí também para o enfraquecimento do mercado de trabalho. E isso tem gerado aí um certo grau de incerteza somado à incerteza fiscal no governo. Nos Estados Unidos a gente tem um cenário de cautela também, sinais aí de moderados de recessão, além dessa vulnerabilidade financeira que a gente tem visto aí com diversos bancos. A China tem tido uma retomada que não é linear e também está acarretando dúvidas aí no mercado, e também, especialmente no preço das commodities, que devem ser afetados aí por essa situação. E os países sul-americanos, de maneira geral, têm tido um período desafiador e com incertezas relacionadas aí ao crescimento econômico desses países. Nesse mapa, a gente tem uma visão um pouco mais detalhada das áreas e operações da Gerdau. Então, a Gerdau ela tem a operação no Brasil, que tem basicamente aí toda a área de aços, exceto aços especiais,
e a operação de minério de ferro. Na América do Norte, ela concentra ali as operações em Canadá e Estados Unidos, exceto aços especiais, além de uma empresa controlada no México. América do Sul, a Gerdau tem operações na Argentina, Peru e Uruguai, e também tem empresas controladas, uma na Colômbia e outra na República Dominicana. A área de aços especiais inclui operações no Brasil e nos Estados Unidos, além de uma empresa controlada em conjunto no Brasil. Então essa é uma visão macro da empresa, de suas principais operações. Olhando agora o resultado de produção e vendas, a gente percebe ali uma queda de 17% na produção de aço e uma queda de 7% na venda. Isso no Brasil. Quando a gente olha América do Norte, a gente percebe uma queda de 2% na produção e um aumento de 1% na venda, praticamente uma estabilidade. Já a área de aços especiais, a queda na produção de 19% e a queda na venda de 15%. E na América do Sul, a queda de 13% na produção e 15% na venda. Ou seja, de maneira geral, temos aí a queda dos principais indicadores operacionais da empresa. Agora vamos trazer algumas notícias recentes da empresa. Com a divulgação do resultado, veio a notícia no Valor Invest que o resultado agradou a Faria Lima, mas os preços da ação não refletiram essa percepção positiva. A Gerdau está preparando aí um investimento na casa de 5 bilhões de reais em Minas Gerais, conforme informou o Infomoney. O Conselho aprovou o pagamento de quase 310 milhões de reais aos acionistas recentemente. Uma notícia que não é positiva, a Gerdau é denunciada por contaminação ambiental em Sorocaba, então esse é um ponto de atenção, aí pode gerar despesas aí futuras para a empresa. E a Gerdau está desenvolvendo projeto de geração solar de grande porte em Minas Gerais, conforme publicou o ADV-FN. E, finalmente, vamos trazer os principais pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Gerdau nesse momento. Do lado positivo, a gente tem um mercado externo relevante para a empresa. Esse é um ponto positivo, uma vez que ela traz um pouco de independência da economia brasileira. Queda relevante da dívida da empresa, foi muito importante aí, esses dois resultados recentes anuais. Bastante fortes, que fizeram com que a empresa conseguisse reduzir bem a dívida. A empresa está com um bom dividend yield, boas margens, indicadores de preços interessantes nesse momento, quando comparados aí com as suas principais concorrentes. Do lado negativo, a gente tem bons dividendos em 2020 e 2021, mas são eventos atípicos. Então, a gente percebe no histórico da empresa que pegando um histórico um pouco mais longo, o normal é a empresa não pagar dividendos tão altos assim. Especialmente aí nesse momento que a gente pode ter aí uma incerteza muito grande em relação à retomada da economia chinesa. Isso daí pode afetar grandemente aí o preço dos produtos da empresa e trazer para baixo aí seu resultado. E a gente observou uma queda também no resultado já do primeiro trimestre de 23 dos principais indicadores operacionais em relação ao primeiro trimestre de 2022. Esse é um ponto importante também, porque uma vez que a empresa vende menos produtos, podemos ter aí um cenário um pouco mais desafiador para ela. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.